Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nossa convidada de hoje é a psicóloga, a doutora Aurinês Rospide Schmitz, minha antiga conhecida já de muito tempo. Já fiz entrevista com a Aurinês sobre outros temas e agora ela se especializou numa coisa que perturba todo mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1.300.000 pessoas morrem por ano em todo o planeta em acidentes de trânsito. Aqui no Brasil, esse número é um pouco controverso, porque são em torno de 45.000 pessoas até 30 dias. Mas todos nós sabemos que muita gente que sofre um acidente de trânsito, que eu prefiro chamar de uma tragédia de trânsito, porque acidente é uma coisa acidental, né? Então, um desastre de trânsito, muita gente morre além dos 30 dias, que não entra na estatística. Se a gente levasse em conta, então, que até 30 dias de um desastre, 45.000 pessoas morrem por ano, para vocês terem uma ideia, nas guerras no globo, em torno de 55, 60 mil pessoas em lugares que tem guerra, somando todo mundo. Então, 45.000 pessoas em desastres de trânsito, ou acidentes, como queiram, o dobro disso em 6 meses, porque muita gente morre depois dos 30 dias. Então, vamos lá. Imaginamos um número, Aurinês, vamos lá, entre 70 e 90 mil pessoas efetivamente morrem por ano, no ano após o desastre, o acidente de trânsito. Esses números são altíssimos, 1.300.000 pessoas no mundo, 45 mil até 30 dias no Brasil, vamos lá, entre 70 e 90 mil efetivamente. E se a gente pegar as pessoas que ficam sequelados de alguma maneira, não, a pessoa que se envolve num desastre ou acidente de trânsito, ela não fica só, não perde um pé, uma mão, um braço, fica sem caminhar ou fica com algum outro problema. Também problemas de ordem psicológica. Você acha que é fácil matar alguém para uma pessoa que acidentalmente se envolveu numa tragédia dessas e matou alguém? E as famílias que perdem seus parentes que estão indo se divertir, estão indo para uma festa, estão indo para a praia, como é que se sente a família? Então, é um conjunto de coisas que cada indivíduo percebe, trata isso de alguma maneira. Mas a gente sabe que tem muita gente que não sabe lidar com isso. Então, Aurinês, eu queria explorar esse tema contigo, esse tema das sequelas, principalmente psicológicas, das famílias e das pessoas, aqueles que se envolvem e matam alguém involuntariamente ou até voluntariamente, porque a gente sabe da irresponsabilidade e impunidade no Brasil. Não é só no trânsito, a gente sabe que a impunidade é generalizada, mas no trânsito é terrível, tem muita gente que mata no trânsito e não acontece nada. Vamos desenvolver esse tema, que eu acho que é importante as pessoas saberem que existem pessoas que se preocupam em ajudar essas famílias e as pessoas que se envolvem nesses acidentes ou desastres, né? E tem que superar traumas, desde problemas físicos, como essa questão psicológica daquele que mata ou daquele que perde um ente querido. A primeira coisa é que esses números são assustadores porque eles não são números, porque eles são pessoas. Então, quem hoje, se a gente perguntar, que não conhece alguém que se acidentou no trânsito, né, ou que se envolveu em alguma situação com algum prejuízo físico, prejuízo de pessoas que perdeu, prejuízo de membros que perdeu, membros físicos, né? E o efeito que isso dá. Então, assim,
a primeira coisa é, realmente, são pessoas. E o que nós precisamos fazer? Ninguém sai na rua dizendo, hoje eu vou me envolver num acidente de trânsito. Não, isso acontece. E o que a gente precisa é se dar conta de, para essa guerra que nós estamos indo, que é índices de mortes e de pessoas envolvidas que se traduzem, como tu colocasse, numa guerra. Então, o que nós precisamos fazer? Né? Quais são os efeitos disso em mim, em que eu estou envolvido? O que a gente sabe é que muitas vezes as pessoas pensam, a pessoa que se envolve num acidente, emocionalmente, ela vai ter o seu prejuízo, né? Em diferentes graus, em diferentes níveis, porque isso vai repercutir diferente para cada pessoa. Muitas vezes, esses estresses que a gente chama de estresse pós-traumático, que é quando começa uma sintomatologia após o acidente, e muitas vezes não é na primeira semana, é um mês depois, muitas vezes são 6 meses depois. Quando cai a ficha. Quando cai a ficha, quando a pessoa realmente se dá conta de tudo que está envolvido. Né? De toda a vida dela que mudou, porque ela tem que se reorganizar. Né? São muitas perdas que vêm junto com esse acidente. Né? Não é só a perda financeira do carro que bateu. Muitas vezes isso envolve o emprego, isso envolve toda uma rotina familiar, isso envolve a mãe ter que sair do seu emprego para cuidar do seu filho que se acidentou e que muitas vezes esse filho geria essa família. Então, assim, são muitas as perdas e isso vai produzindo efeitos diferentes, cada um vai reagindo. Como é que eu posso dizer? Nesses valores, né, que é computado de ônus, que é para a sociedade, do quanto custa um acidente, não está inserido, incluindo o custo emocional. É como se essa pessoa não necessitasse. O ônus financeiro para a sociedade é enorme. Tá? O que está coberto por seguro, dinheiro é dinheiro. Mas o ônus financeiro para a sociedade é terrível. Né? O INSS gasta milhões todos os anos tratando essas pessoas, e muitas delas que são aposentadas até por invalidez, que acaba acontecendo. O ônus para a sociedade é enorme, vocês não têm noção, gente, do que custa isso para a sociedade financeiramente. Agora vamos levar só para o lado da família, o lado emocional é terrível, porque tu não te recupera dessa perda nunca, né, Aurinês? Tem que tratar isso de uma maneira que é muito difícil. Esse investimento emocional é muito forte, né? E nesse ônus, nesse custo financeiro, não está dentro o custo direcionado para o tratamento emocional. Então, muitas vezes, as pessoas têm que dar conta ainda disso, né? Desse tratamento emocional que muitas vezes vai custar financeiramente, que não está dentro desses valores que a pessoa recebe num seguro. Né? A lógica da humanidade é que quem morre primeiro são os mais velhos. E geralmente, quem está morrendo nessa tragédia dos desastres, dos acidentes de trânsito, são os mais jovens. Então, quem fica é um negócio terrível. Tu não consegue lidar isso. É como perder um filho num assalto, um acidente de trânsito. Aquilo não faz parte da ordem natural, que a gente nasce sabendo, não, o vovô vai morrer, a vovó vai morrer, tá lá. Mas tu não espera perder o teu irmão e o teu filho, né? A gente não está preparado para isso. Né? Toda morte, por mais preparado que se esteja, por mais que a gente saiba, bom, a pessoa vai envelhecer, vai morrer, ela é uma separação, existe sentimento, existe vinculação e por isso é tão doída. Agora, quando se inverte e que morre alguém mais jovem, por exemplo, como tu desse o exemplo de um filho, eu costumo usar um termo que é um tsunami, porque é como se viesse um tsunami de emoções em que aquilo, em hipótese alguma, passou pela tua cabeça. Em hipótese alguma, tu em algum momento imaginou alterar essa ordem. E o efeito emocional que isso traz é arrebatador. Né? Além disso, as pessoas ao redor, o círculo familiar, todos são atingidos. Não é atingido só a mãe, o pai, os irmãos,
os amigos, os primos. É toda uma família que é atingida, né? Pode mudar a mudança familiar, isso aí, tanto para quem sofre com a tragédia, quanto o causador, porque o causador disso também sofre. Vamos lá, o cara que realmente se envolveu num acidente, não num desastre, o cara que saiu... Vamos botar o desastre para eu separar a coisa. O acidente aconteceu acidentalmente, tá? O desastre é o cara que bebeu, ou o cara que sai fazendo as loucuras, né, que a gente vê, né? Eu vinha vindo aqui para a TV e tinha um cara na estrada que o cara ia para a direita, para o acostamento, daqui a pouco ele estava na esquerda, cortando todo mundo. O cara chegou ao mesmo tempo que eu em Porto Alegre. Ele não ganhou nada, mas ele poderia ter causado vários incidentes no caminho e quase causou. Tá? Porque ele cortou para um lado, fechou um carro, daqui a pouco ele fechava uma moto, tá? E a moto não é um carro, gente, a gente tem que cuidar. Ah, tá, o motoqueiro, isso não... Gente, todos somos seres humanos, nós temos que respeitar. Tá ali, tem as regras de trânsito, tu não pode sair fechando, cortando todo mundo e não olhar e entrar feito louco. Esse cara chegou junto comigo em Porto Alegre e não ganhou nada, só ganhou o risco e daqui a pouco a emoção de estar andando em emoção. Eu gostaria de falar isso contigo. Tem um conhecido meu que falava da armadura do século XX, do século XXI, que é o automóvel. Os antigos cavaleiros usavam aquelas armaduras de ferro, né, com espadas, coisas e tal. Hoje a armadura de alguns é o automóvel. E ele sai barbarizando por aí como se não tivesse ninguém em volta e ele fosse o rei do mundo. O que é isso, Aurinês? Eu acho que uma das questões dessa armadura é pela característica do trânsito, que quando tu estás dentro do teu veículo, tu estás aparentemente anônimo. Tu não reconhece e conhece o outro, né? O trânsito, ele tem uma característica que ele nunca vai ser igual. Tu pode passar várias vezes na mesma sinaleira, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, mas o carro que está do seu lado com alguém é diferente do que ontem. Então, automaticamente, como eu não o conheço e não o reconheço, eu acabo soltando características minhas que até então eu estava controlando, né? Eu não saio xingando dentro de uma empresa. Agora, como eu não conheço o outro, muitas vezes é isso que a gente identifica. Então, esse fato de ser anônimo, de eu não conhecê-lo, das vidas não se conhecerem, é diferente se tu enxerga um amigo no trânsito. Tu se comporta de uma forma diferente. Então, esse fato de ser anônimo, desse anonimato, ele proporciona descargas emocionais que em outro local você não faria. Aurinês, isso aí é um negócio surreal, né? Porque as pessoas saem com uma violência, alguns dirigem com tanta violência, são tão agressivos, né? Que não sabem entender que estão indo na freeway para a praia numa sexta-feira de tarde, que o trânsito está carregadíssimo, a estrada está no seu limite, 90, 95 carros por minuto, e o cara fazendo sinal de luz, buzinando, cortando, querendo passar por cima, andar a 200 por hora na estrada. Aliás, volta e meia, quando um agente da Polícia Rodoviária Federal flagra os caras andando a 180 por hora, 190 por hora, 200 por hora, né? É importante. E ainda o cara fica brabo. Eu me lembro que pegaram uma vez uma senhora que estava no seu carro, no seu possante, a 185 por hora. Estou com pressa, estou atrasada para uma reunião em Porto Alegre. Eu digo, tá, e aí? Sai mais cedo, né? Tão simples quanto isso, né? Sai mais cedo. E se acontece um incidente na estrada e que tranca, todo mundo vai entender que tu te atrasou para um compromisso, porque houve um acidente, ou deu o trânsito em demasia, ou como acontece seguido aqui, quando eleva a ponte ali do Guaíba e dá uma tranqueira na freeway. Isso é normal, gente. Te programa, sai mais cedo. Tem aquele Waze, né? Te programa pelo Waze que pode te dar uma margem boa, né? O que a gente pode pensar são duas coisas nessa situação dessa senhora. Uma é o comportamento de risco, né? A dificuldade em perceber, porque tudo se faz, a outra é a questão da percepção, né? Por que as pessoas andam no máximo de velocidade?
Porque lá internamente elas acreditam que não vai acontecer nada, que não tem nenhuma consequência. Aliás, eu me lembro dessa senhora que ela disse para o policial federal, o senhor sabe com quem está falando, já ouviu falar nisso, né? Sim. Pois é, ainda deu um carteiraço nele, mas ele deu outro carteiraço nela, aplicou pena máxima, né? Essa questão do você sabe com quem está falando é muito corriqueira, né, na questão do trânsito, porque é quando as leis, né, a gente costuma brincar, porque uma questão é a lei na tua família, né? Tu segue normas, lá na tua família, tu tem um ritmo. A questão é que o trânsito, ela vai exigir que esse ritmo entre em composição com outros. Tu tem que se adequar às regras. Então, você sabe com quem está falando é querer dizer, eu sou importante e você não é nada. O que no trânsito a gente não pode mais lidar assim. Hoje, falasse na questão das motos, nós não olhamos mais o trânsito somente como carros, a gente olha o trânsito moto, como bicicleta, todos os participantes. Né? Doutora Aurinês, Ande Bem Instituto de Psicologia de Trânsito. Quem quiser entrar em contato, telefone, internet, bacana esse serviço, que é um serviço que é meio que inédito. É um serviço que iniciou já há alguns anos. A gente faz um trabalho tanto preventivo, né, na questão de capacitação de empresas, despertando isso, assim, né, da questão de que o trânsito, ele necessita de um comportamento adequado. Nós temos a informação, mas por que nós não agimos adequadamente? Como entrar em contato? O telefone do Ande Bem é 3339-1008, né, ou... Né, site também... na internet é o www.andebem.com.br. Isso aí. Doutora Aurinês, muito obrigado pela sua participação, esclarecendo esses assuntos dessa tragédia mundial e nacional. O Ande Bem trabalha, então, tanto preventivamente quanto terapeuticamente. Né? Preventivo na forma de capacitações e na forma terapêutica para quem teve alguma consequência negativa do trânsito e quiser olhar ou até ter vontade, né, os medos, as ansiedades, as fobias ligadas a essa questão da mobilidade, a gente está junto para ajudar. Muito obrigado. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Para ser uma referência em segurança da informação, é preciso ter qualidade nos serviços e credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imunes a fraudes. Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos. Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa. As soluções que oferecemos para empresas e instituições são certificação digital, carimbo de tempo, certificado de atributo, emissão de documentos fiscais eletrônicos, portal de assinatura digital e administração sem papel. O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo. Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna. Assim é a sede da SafeWeb, uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes, suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana, data center com elevados padrões de segurança e disponibilidade e, claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação composto por profissionais certificados. A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social. Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento, nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico com redução nos consumos de energia e na eliminação da utilização de papel nos processos internos. Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes e alcança também a sociedade gaúcha através da Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana.
E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação? Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis, fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos e promovendo a inclusão social. Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade para garantir a segurança da informação. Alô, amigos, mais uma vez está conosco Neuza Pandolfo, que é educadora sexual. Neuza, eu queria retomar um tema contigo lá da Catarina Deneuve, né? Estamos aí verão, época em que todos estão mais com a guarda mais baixa, estão curtindo a praia, a serra, férias ou não, finais de semana mais tranquilo, dias mais longos, 9 horas da noite ainda é dia, né? Então estamos lá na boa, tranquilo, mas parece que tem um grupo aí que, se eu der uma olhadinha, uma canta, meu Deus do céu, chama a polícia, prende ele, assédio. Como é que tu vê essa questão e como lidar com essa questão? O que é assédio mesmo? Como aconteceu com aquele produtor norte-americano e o que não é assédio, que é a boa cantada, a boa... ser galante com a mulher, né? Chegar a dizer, pô, como tu é bonita, como tu é elegante, pô, que, com todo respeito, coisa, é isso aí. Né? Como é que é lidar com isso aí sem medo de preso, tanto para homem quanto para mulher, né? Bom, não quer ir preso, já disse tudo, né? Tu tem que ser elegante e tem que ter bom senso. O que as mulheres estão cansadas é de cantadas grosseiras. Por exemplo, tu tá na praia, tá lá, tem uma pessoa te assediando literalmente, assim, ou querendo quase encostar em ti, que eles estão assim, ou se não encostam. A pessoa, ninguém pode te tocar sem a tua permissão. Não, chega aquele rapaz lá em São Paulo que prenderam no ônibus, o que é aquilo? Uma barbaridade. Não, gente, isso é o final dos tempos. Não, e daí, e o pior, gente, o pior que daí a polícia diz, não, mas isso acontece toda semana, toda hora está acontecendo. Toda semana, é triste. Mas, pai, e vocês não fazem nada. Isso sim, é completamente... É uma coisa não, absurda. ele tem problemas mentais, então... Só que depois, né? Que engraçado, né? Depois que saiu esse caso desse rapaz que tinha problemas mentais, apareceu em todo o Brasil. Então, quer dizer que os dementes em todo o Brasil surgiram denúncias de vários lugares. Porque as mulheres estavam quietas. Quietas, não podiam falar nada, e envergonhadas. Imagina chegar, olha, o cara já colou em mim ali. É horrível. Vem cá, faz favor. O que fez o motorista de ônibus, eles fecharam o ônibus e não deixaram o cara sair. E deu sorte estar vivo, porque eles iam dar um pau nele. Iam bater o brim dele. Iam mesmo. Iam bater o brim dele. Mas são esses casos. Isso sim é ruim. É o cara no ônibus, há quanto tempo a gente vê esse negócio? E nas festas, numa boate, tá dançando e vem o cara, passa a mão na bunda da mulher. É horrível, assim, pra quê? Não há necessidade. Isso sim é uma coisa que não tem. Isso é agressivo. Tu não precisa. Tu pode ser elegante, charmoso e sedutor sem encostar na pessoa. Porque se tu queres alguma coisa, se uma mulher, tu te interessa por ela, por algum motivo, tá? Pô, trata bem, né? Elogia, na boa. Pegar um número, como ele falasse, pega um número do telefone, então, posso te ligar e tal. Pronto. O que a maioria das mulheres faz? Dá um número errado, eu quero ficar ligando, dá outro número. As mulheres... Tu sabes que a minha esposa, eu vou contar uma história aqui, tá? Vou fazer a revelação. A minha esposa, nós éramos vizinhos, morávamos no mesmo prédio. Nós ficamos paquerando meses, porque ela dava aula de noite, então volta e meia eu chegava 10h30, 11 horas, era a hora que ela estava chegando. Daí, volta e meia, chegava os dois na garagem, ela estava chegando com compras do supermercado, alguma coisa, eu abria a porta e fazia para ela passar. Daí ela dava um sorriso, oi, tudo bem, qual é o teu andar? Tá, deu, eu apertava no meu, eu descia antes, ela em cima. E foi um tempão assim, com sorrisos, coisa, até um dia que o então gordinho na época chegou e disse, vem cá, vamos tomar um shopping? E não fui preso, estou casado, tenho filho, coisa e tal. Mas é um troço, era mais demorado, mas vem cá, hoje eu não sei se
Se eu chegaria, abriria a porta, porque poderia achar que eu estava querendo prender ela no elevador, né? Não, imagina continue convidar para abrindo tomar a um porta, chopinho, né? continue abrindo a porta. Mas eu acho que esta elegância, tratar bem tanto o homem quanto a mulher, e quanto as pessoas se tratarem bem. Não pode confundir, assim, ó, o cavalheirismo, né? Puxa, qual é o problema da pessoa ser gentil? As pessoas estão confundindo tanto as a mulher coisas. também, como tu tá Entendeu? elegante hoje. Qual o problema? Pô, fulano, pô, bonito de terno, Pô, hein, mas que você tá- bacana, Qual né? é o problema de tu dizer isso para uma pessoa, sabe? Isso ajuda. O Gente, ambiente de trabalho fica e legal tudo, assim, ó, pensa bem, a gente já vive num mundo super estressante. Estressante, assim, cobranças, muitas coisas. Quando às vezes tu acha que tu tá assim, caindo, autoestima baixa, chega alguém e fala assim, nossa, como tu tá bonito. A tua áurea tá tão boa. Como tu tá bem hoje? Sabe? Puxa vida. Eu disse, nossa, olha, mas tu tem um olhar, esse teu vestido, hein? Te deixou bonita. Isso é assédio? Ah, dá licença, né? Isso é muito mimimi, né? Tem que acabar com essa história. Não, vamos, mas não vamos muito fundo, como meu marido fala. Neuza, quem quiser falar contigo, contratar para dar uma palestra numa empresa, por exemplo. Perfeito. www.neuzapandolfo.com.br 51999 e atendimento@neuzapandolfo.com.br. Obrigado e até uma próxima. Até a próxima. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.